Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Um grande abraço. Caramba, legal. Ver você sentadinha aí. Mais uma quarta-feira que nós estamos juntos. Estamos aqui para fazer o nosso programa. O meu, o seu, o nosso programa. O Baixada em Foco, programa que fala de tudo um pouco. Pessoal, deixa eu ler um pouquinho do nosso convidado. Não mostra ele ainda não, tá? Não mostra não. Ele é casado, muita gente só por isso aí já vai saber quem é, né? Ele é casado com Maria del Carmen Padim Mourão, tem 2 filhas e 4 netos, advogado, bacharel em Direito pela Universidade Católica de Santos, a Unisantos, é empresário da construção civil, sócio proprietário da Mourão, já dei a dica, né? Construtora desde 1977. Em 2012, ele foi eleito para o seu 4º mandato da Prefeitura de Praia Grande e já foi deputado federal 2 vezes. Lógico que você já está sabendo que nós estamos falando do prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão. Mas só antes de apresentá-lo, eu confesso que a gente faz uma certa pesquisa para chegar aqui, né? Até para o convidado não falar, pô, o cara não manja nada, não sabe de nada, não entende nada. Eu fiz uma pesquisa sobre Praia Grande e eu fiquei surpreso. Você estará perguntando, por que eu fiquei surpreso? Pelo que eu vou ler agora para você, rapidinho, porque a pessoa que nós temos que mostrar e conversar é com o prefeito Mourão de Praia Grande. Praia Grande, com apenas 45 anos de idade, foi a cidade do litoral paulista que mais cresceu demograficamente entre 2010 e 2012 e está entre as cidades que registraram maior taxa de crescimento populacional do Brasil. Eram 262 mil habitantes em 2010, contra mais de 300 mil habitantes hoje. Mas não para por aí não. Olha só, hein? Prestem atenção. Está comendo? Dá uma paradinha, deixa o sanduíche de lado, presta atenção no que eu vou falar agora. A expectativa é de que Praia Grande passe a ter, em 8 anos, uma população equiparada a Santos, hoje com 419 mil habitantes. A projeção para 2021 é de 405 mil pessoas, conforme o plano diretor de abastecimento de água da Sabesp. E além do crescimento de sua população fixa, o município é um dos principais destinos de veranistas e turistas no estado de São Paulo, recebendo, em média, 300 mil habitantes nos finais de semana, independentemente da época do ano, conforme estimativa da Prefeitura. Sem contar que o município registra picos de 1.200.000 visitantes no Réveillon e no Carnaval. É lógico que você já está sabendo, como acabei de falar anteriormente, estamos recebendo o prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão. Eu já começo dizendo, sou mal educado mesmo. Não é nada disso. É que eu vou engatar essa pergunta ao seu cumprimento. Prefeito, obrigado pela sua presença aqui junto com a gente, tá? Prefeito, diante desse quadro, quais seus principais desafios na área da saúde e educação, com esse crescimento que eu falei, que Praia Grande está recebendo? Primeiro, obrigado por participar do seu programa, um prazer estar aqui, Messi. Eu acho que é uma cidade, esse é típico de cidade de região metropolitana, né? As regiões de Campinas, São José, seja Prudente, as regiões, o centro da nossa centro de Santos, há um crescimento demográfico baixíssimo em Santos, cresceu nos últimos 25 anos, coisa de 4, 5 mil habitantes, né? Crescimento zero, e essas pessoas têm uma taxa de fertilidade, né? de nascimentos, em torno de 4 mil pessoas anos. Para onde foram as pessoas? É o neto do santista que se muda para a região. Então, começa por aqui. Depois é originário de São Vicente, Cubatão. Então, nós temos aí uma população em torno de 14, 15 mil pessoas por ano que se mudam, que a população cresce. Parte disso é crescimento normal, né? O crescimento médio brasileiro é 1,8% da população, o que nós temos aí um crescimento de 5,8% da população da Praia Grande, então nós crescemos 4% acima da média nacional. Em torno de 12 mil pessoas novas chegam à cidade, de diversos lugares da Baixada, do estado de São Paulo e do Brasil. Acabamos de fazer agora uma estatística, nós estamos fazendo um plano diretor, e nesse plano diretor a gente está levantando a origem das pessoas de Praia Grande também, para ter uma região. E há quantos anos estão lá? Automaticamente, os grandes desafios nossos são, eu acho que não são só estruturais,
Eu acho que uma sociedade ela tem que ter uma consolidação cultural. Cultura é a... E tudo parte daí, né? Parte daí. Segurança, educação, saúde, tudo, né? Saúde, tudo. Porque a cultura está muito envolvida com os usos e costumes nossos, a maneira como nós nos comportamos, como nós nos relacionamos. E aí o despertar da cidadania, tudo isso está envolvido na questão dos usos e costumes da gente. E eu vejo que a cidade de Praia Grande tem este grande problema. Por chegar toda hora uma nova visita para ficar, ela vem com cada um com a sua ideia do Nordeste, do norte do país, do interior de São Paulo, do litoral da sua região, das suas cidades. E até ela criar uma cultura, um caldo de cidadania, é demorado. Então, eu acho que esse é um dos maiores problemas. Que eu sei que eu vou perdurar em ver esta coisa acontecer até a hora que parar de crescer a população como Santos. Não é aquela coisa de Santos assim, cultura do não em Santos. Na verdade, não é cultura do não em Santos que se falava. Existe o quê? Uma sociedade já mais consolidada que não cresce há anos e automaticamente conhece cada canto da sua cidade e reage às modificações estruturais que possam lhe incomodar, né, e não esteja de acordo com a sua vontade. E então você tem mais facilidade às vezes. Tem dificuldade porque você quer transformar algumas coisas, fica com dificuldade, mas ao mesmo tempo a preservação é muito mais fácil. Então acho que o grande lance é esse. E depois você dá suporte às necessidades que você tem numa cidade que cresce nesse volume. Por exemplo, eu estou refazendo o planejamento de metas nosso PPA. Eu preciso fazer 16 colégios nos próximos 4 anos. Quer dizer, é um volume muito grande. 16 colégios em 4 anos é excessivo. Prefeito, permita só dar uma pequena paradinha. Eu volto já com o prefeito. Não saia daí, tá ok? Então, prefeito, então essa situação desse crescimento, o senhor falou que não é tão exagerado assim, porque Praia Grande só tem 45 anos, é totalmente palpável, dá para se trabalhar com isso, prefeito Mourão? Não dá, né? Você tem que fazer um esforço muito grande orçamentário, você tem que tentar viabilizar vaga para criança em colégio, em creche, e você tem que viabilizar aumento do número de profissionais na área da saúde, até com dificuldade de profissionais, que a gente sabe que não tem o suficiente no mercado. Você tem que viabilizar a infraestrutura de pavimentação, você tem que suprir, né, transporte coletivo. Não é fácil. Na estrutura atual do país, onde os municípios ficam com a menor parte do recurso, que é uma parte das obrigações. Então, às vezes você costuma falar que você tem que fazer de um limão uma grande limonada para todo mundo tomar. É complicado demais, mas nós temos conseguido superar essas adversidades. Poderia estar muito melhor? Estaria, sobretudo, se eu tivesse a arrecadação que tem algumas cidades da região, ou que nem Paulínia, seria uma maravilha, seria um paraíso. Você que está nos vendo, daqui a pouquinho nós vamos abrir para você fazer suas perguntas. E nós temos também o Fala Povo, que você que não está acostumado a ver o Baixada Igual, o que é? Nós mandamos um nosso repórter, foi a Praia Grande, para ouvir a reivindicação do povo. Só que eu não posso abrir mão desse assunto. Depois eu vou, tá? Nós vamos abrir o telefone, vamos deixar o telefone à vontade para fazer suas perguntas. E já falo, vou aproveitar que a assessoria do prefeito está aqui, a Kátia está aqui. O tempo já notei, prefeito, o tempo mais uma vez vai ser exíguo. Então as perguntas nós vamos entregar para a assessoria do prefeito e com certeza irão responder a você a respeito da sua pergunta. Eu soube que em Praia Grande, eu falei, eu não posso deixar de tocar nesse assunto com o prefeito Mourão. Há um senhor chamado Francisco Gameira, 96 anos, eu vou repetir para você pensar que entendeu mal, 962, 96 anos. Ele lançou seu primeiro livro, Francisco, Porta do Coração. E o prefeito, acho que também como eu, tenho quase certeza que eu ficaria uma pessoa de 96 anos ainda com vontade de escrever. Ele disse que quer escrever mais ainda. O prefeito fez questão de lançamento do livro. Você poderia contar um pouquinho para a gente a emoção que o senhor viveu, prefeito? O seu Francisco até escreveu o livro dele no notebook dele. Ah, é? Deixou lá gravado no pendrive. É impressionante. Ele é uma pessoa que é uma lição de vida dele, estimula você. Porque eu acho que nós temos a gente está falando de cultura no começo do programa, né? E esse é o grave problema brasileiro, né? Nós esquecemos que um dia fomos criança e que um dia seremos idosos.
Esta é a grande coisa. Nós não damos valor às pessoas de uma idade como reserva de informação, de ter passado. Porque, não, mas ele não tem nada para passar. Mesmo os seus erros e mesmo aquelas coisas que ele cometeu de extremamente irregulares, aquilo deve servir como referência para gerações futuras ou presentes. E a gente não tem isso. A gente tem que se espelhar no Japão, que superou todas as suas diversidades, porque respeita o idoso. E nós não temos essa coisa. Quer dizer, a gente não trata bem nossas crianças porque a gente ignora que a gente um dia foi criança e não sabe como é que nós somos tratados. E não investimos e não cuidamos bem dos nossos velhos como ele tivesse que passar a informação para a gente. E o seu Francisco mostra isso aos 96 anos, deixando algo escrito. Outro exemplo que ele passa para a gente é esta coisa que a vida só termina quando realmente se dá o último suspiro. E ele falou que vai escrever o segundo livro. Eu li, né? Então, que ele não quer parar nisso. Ele já escreveu esse 96 anos. Ele não vai querer fazer mais nada. Ele quer escrever mais? Vai escrever outro livro. Eu, quando fui lá, na hora que ele estava falando, estava fazendo uma análise, viajei no tempo ali, escutando ele falar, e saí de lá com uma convicção, que às vezes eu mesmo quero me entregar às dificuldades como homem público, de adversidades que me apresentam, críticas infundadas, maldosas, né? Porque as infundadas por falta de conhecimento é uma coisa, quando você faz de forma maligna é muito ruim, né? E às vezes você se acha velho com a idade pequena que você tem. E aí eu fico olhando aquele homem com 96 anos e falei assim, puxa vida, eu tenho muito para chegar lá ainda, então eu imagino que a gente tem que continuar trabalhando, lutando para deixar algo nesse mundo. Parabéns, senhor Francisco, se estiver nos vendo, eu acho que a sua assessoria vai passar aqui, as nossas reprises. Falar nossas reprises, bem rapidinho, pessoal, nossas reprises. Lógico, hoje, quarta-feira, ao vivo, quinta-feira, às 10 horas da manhã, sábado, às 9 horas da manhã, e domingo tem 2 repetições. O prefeito brincou comigo, diz que ele vai ver a primeira repetição, que é às 4 horas da manhã. Brincadeira, lógico, é brincadeira. E depois tem às 14 horas de domingo, essas são as nossas repetições. Prefeito, nós somos a Praia Grande, o que nós chamamos de Fala Povo, cada um homenageando, solicitando isso, solicitando aquilo. No fundo, cada um puxa a brasa para a sua sardinha. Vamos ver o que o munícipe de Praia Grande solicitou? Sim. Fala, povo, pessoal, vamos lá, pode soltar a primeira, por favor. Eu queria que ele melhorasse a saúde, né? A saúde está uma porcaria. Nos postos a gente não consegue nada. Um cardiologista é 1 ano e 6 meses para a gente conseguir uma consulta. Então está muito difícil para a população, muito difícil. Saúde, prefeito, é o mal do Brasil inteiro, né? Eu estou retornando à prefeitura e ela tem razão. Realmente o cardiologista, neuro, endócrino, algumas especialidades a gente está com estrangulamento, dou plena razão para ela. A primeira medida que eu tomei foi levantar quanto é a fila de espera nas especialidades. Eu tinha um acordo com o governo do estado quando eu saí da prefeitura há 4 anos atrás. Eu construí um prédio novo, que é o AME, que é o Centro de Especialidade. Tinha direito a 8.000 procedimentos mês, 8.000 consultas. Me encontro agora, 4 anos depois, reduziram para 2.500. Automaticamente você cria uma fila enorme de gente na especialidade. Mas eu quero dizer para ela que estou tomando medidas, fiz uma reunião esses últimos dias com o meu secretário, liguei pessoalmente para o secretário de Estado e pedi para ele que ele tomasse providência, que eu quero de volta as 8.000 consultas que nós temos direito no AME de Praia Grande. Com essas 8.000 eu consigo colocar as consultas em dia e não esperar mais que 20, 25, 30 dias de espera de uma consulta de especialista, que é normal 20, 25 dias. Então, vou tomar essa medida, estou tomando essa medida e pedir que a gente faça um mutirão durante o mês de agosto, setembro, para zerar esta fila. Não dá. Então eu dei um prazo para o Estado e estamos negociando essa situação. Bira, posso chamar mais um Fala Povo? Então, podendo, pessoal, vamos soltar mais um Fala Povo. Afinal, é o povo solicitando. Maior segurança, principalmente na orla marítima, né? Muitos garotos de bicicleta acabam assaltando o pessoal, né? A segurança é um problema nacional e essa mobilização que nós tivemos de rua nesses últimos dias, até com vandalismo, coisas erradas, que a gente se aproveita. Meu sonho é que todo mundo fosse para a rua, todos vestidos de branco nesse país. As 300.000 pessoas que moram na minha cidade, as 300.000 que moram em São Vicente, e a gente fizesse um dia de protesto, um dia de domingo,
sabe? Onde a gente fala, chega, nós temos que enfrentar este problema da violência no país. Olha, vou dizer uma coisa para você, só para você ter uma ideia. Da Segunda Guerra Mundial até os anos presentes, o Brasil morreram 2 milhões de pessoas. Eu fiz esse levantamento no Congresso Nacional. 2 milhões morreram mortas em homicídios de rua. Não foi nenhuma guerra, não. Não de morte natural. Não de morte natural. E nenhuma guerra, que nem o prefeito acabou guerra. de falar, né? E nas guerras, da Segunda Guerra Mundial até agora, menos, morreram né? 1.200.000 pessoas. É um absurdo. Então é o seguinte, a grande pergunta que esse país tem que fazer, cada cidadão, como é que nós podemos matar 2 milhões de pessoas nesse país desde a Segunda Guerra Mundial e todos os conflitos bélicos do mundo matar 1.200.000? A gente faz uma pergunta, que povo somos nós, o que nós estamos fazendo? Essa é a grande, que é uma indagação, né, preocupante. Nós ficamos animalescos, né? E a gente tem que enfrentar. Ele tem razão, mas a gente tem que agir com uma grande discussão nacional. Se alguém pegar um discurso meu de 4 anos atrás, vai ver que o primeiro discurso que eu fiz no Congresso Nacional foi exatamente essa coisa. 4 anos depois, nós estamos no mesmo buraco, pior. Com certeza. Colocando fogo nas pessoas porque elas não têm dinheiro para serem roubadas, fazendo tudo que não. Gente, sabe, cada vez mais eu conheço o ser humano e gosto mais dos animais. Eu gosto do ser humano, mas estou assim abismado com as atitudes violentas das pessoas. Vou lutar. Hoje ainda fiz uma reunião sobre segurança com o secretário de Segurança Municipal. Ela não é uma obrigação municipal, mas o prefeito tem que agir. Nós estamos discutindo o aumento do efetivo através de operação delegada. Contratei 80 homens novos da Guarda Municipal. Vou chamar mais 50 agora no segundo semestre e pretendo incorporar mais 100 o ano que vem, de forma que eu consiga colocar mais policiamento nos centros comerciais, na orla marítima, nas periferias, que antigamente não tinha violência nem na periferia, hoje já tem. A discussão não é só mais homens, é nós descobrirmos o que está acontecendo, a sociedade que nós temos. Quer dizer, se você for para os Estados Unidos hoje, um garoto é considerado adolescente até os 21 anos de idade. Ele não pode beber antes dos 21. Você não pode pegar uma garrafa de bebida e sair na rua. E a maturidade penal, prefeito? Se eu fosse hoje, eu já falei isso outro dia para o Aloysio Mercadante, o ministro da Saúde, da Educação. Se a gente fizesse hoje colégio de período integral, não para creche, para todo o garoto de 12 anos em diante, de manhã e de tarde, na escola profissionalizante, ele ficar o dia inteiro no colégio, teria menos violência. Porque ele fica no assédio da criminalidade, do tráfico, ele vai virar um instrumento do tráfico e da violência. Eu acho que o esforço concentrado desse país era escola de período integral a partir dos 12 anos para todos. Um esforço com dinheiro do FAT, que não sei para onde vai, com o dinheiro do PIS-PASEP, que eu não sei para onde vai, pegar esse recurso junto com a educação, com o dinheiro do royalties e colocar todo garotinho de 12 anos até os 18, o dia inteiro no colégio, de manhã e de tarde. Essa é a única resposta para amenizar parte dessa violência que nós estamos investindo. E depois, um garoto melhor preparado. Nós temos uma experiência boa no estado de São Paulo, que é a ETIM, que é o ensino médio profissionalizante. Quer dizer, você faz o ensino médio normal... Já sai com uma profissão. E já sai com uma profissão de lá. Esse era o meu sonho. Mas eu estou fazendo isso na Praia Grande. Eu propus ao Estado que eu vou fazer 2 prédios e ele monta em TIM. Eu quero criar 2.500 vagas no meu governo. Mas por que você não faz mais? Porque eu estou impedido constitucionalmente de investir no ensino médio. Eu não posso. Mesmo que eu tivesse dinheiro, eu não poderia investir. Então, é um esforço extra-orçamentário que não entra na despesa da educação, que eu vou fazer para que o Estado me instale 2.500 vagas de ETIM. Eu quero mostrar que isso é possível, quero mostrar que esse é o caminho. Educação e segurança. Não é segurança, segurança é prevenção. Vamos para mais um Fala Povo? Vamos ver se eu consigo exibir todos eles. Vamos lá. Meu nome é Marli, moro aqui em Praia Grande e preciso muito de segurança, porque nas travessas nós não temos segurança nenhuma. Não podemos sair com meninas que têm estupro, tá acontecendo de tudo aqui na Praia Grande e ninguém toma uma providência. É o que nós mais precisamos, segurança. Mais segurança, prefeito. Eu já falei, vamos ter que continuar nesse processo. Vamos fazer um mapeamento das zonas de... Ela falou nessa rua tal, eu ainda falava hoje para o coronel. Coronel, já começou a digitalizar todos os boletins de ocorrência, por quê? Você tem que fazer um estudo de situação. Então não dá para você falar, eu acho que é aqui, eu acho que é lá.
Então nós vamos digitalizar todos os boletins de ocorrência, já convencemos a Polícia Civil de dar essa informação. Não quero saber o nome da pessoa, quero saber sexo, idade, raça, se estava embriagado, se estava com drogado, se era menor de idade, o autor, se a vítima era menor, qual é o tipo de produto, se foi roubado, furtado, que tipo de ocorrência, e em cima dessa informação, o local. E com essa informação, a gente tem uma série histórica da região, a gente começa a fazer as interferências priorizando naquela região, e às vezes, se eu descobrir que o volume excessivo é de furto, roubo de produtos de alumínio, vamos agir, vamos chamar todos os possíveis focos de receptação e bater em cima disso. Se o problema é correntinha, isso? Bom, é o seguinte, eu acho que eu costumo falar, brincar, né, que nós temos uma Carajá dentro de cada cidade. Porque tem uma plaquinha assim, compra-se ouro, mas o governo não regulamentou até hoje que isso tinha que ser comprado pela Caixa. Quer comprar, vender uma correntinha, um coisa? A Caixa vai comprar. Agora, alguém sai daqui, vai ali na praça da esquina e tem uma plaquinha, compra-se ouro. Ninguém pergunta de onde veio o anel, ninguém pergunta de onde vem a corrente. Possivelmente vem de uma cara que morreu, esfaqueado, que levou um tiro. Essa Carajás dos centros urbanos tem que acabar. Mas o governo federal precisa regulamentar isso através... Nós não podemos obrigar banco a fazer isso. Mas se eu pudesse, fosse presidente, eu mandava branco, não pode mais comprar ouro, só banco, pronto. Eu quero aproveitar a deixa do prefeito, o prefeito, tenho certeza, vai concordar comigo. Muitas das vezes o cidadão, o prefeito fala assim, não vou reclamar, não vai adiantar nada. Mas foi o que o prefeito falou. Com a estatística maior ou menor, alguém vai tomar uma providência. Vai. Não é? Vamos para mais um Fala Povo? Eu tenho que falar pouco aqui. Vamos lá. Meu nome é Neide e eu gostaria muito que melhorasse os transportes, né? Porque às vezes a gente fica 40 minutos no ponto. Eu gostaria muito, porque está precisando mesmo. O transporte até reduziu a tarifa, não foi? Reduziu a tarifa. O problema é que tem dois sistemas metropolitanos. Tem o nosso transporte municipal, nós temos 75 ônibus no transporte municipal nosso. Da prefeitura? Ele é operação de concessão. Nossa média de ano, o nosso veículo tem menos de um ano de idade. Os 75 ônibus, 70 ônibus têm menos de 6 meses, né? E os outros 5 têm menos de 3 anos. Então, a média da frota nossa de ônibus é de 6 meses. O que acontece? As pessoas às vezes confundem o ônibus municipal com o intermunicipal, que é o da MTU. Então, eu estava agora mesmo no gabinete conversando com o pessoal e eu falei que eu vou pintar ele bem assim diferente dos ônibus regionais, que a pessoa sabe, lá vem o ônibus da Prefeitura de Praia Grande, que é para saber qual é a diferença do... E aí o que acontece? Está uma precariedade o transporte intermunicipal. A gente está fazendo uma determinação. Eu já cheguei na Prefeitura, a primeira ordem de serviço junto com algumas foi um estudo de origem e destino, chamada OD, Origem e Destino. O que é isso? Nós estamos levantando onde as pessoas moram, para onde elas vão estudar, trabalhar, consumir, né? Como é que elas circulam dentro da sociedade. É por que nós falamos no começo do nosso programa. A população aumenta 15 mil pessoas por ano. Automaticamente você precisa saber onde elas estão morando. Porque elas não foram para o Canto do Forte, de repente elas foram morar no Trevo, de repente elas foram morar em Solemar. E isso o que faz? Mudar o comportamento social daquela cidade, né? De mobilidade urbana. Então eu tenho consciência de que em 4 anos, 60 mil pessoas novas sobrecarregou o sistema. Se ele é igual, ele ficou ruim. Sim. Né? Então o que eu preciso fazer? Não posso dar uma de desesperado e chegar lá, faz isso, faz aquilo. O que eu estou fazendo? O estudo de origem e destino para fazer o quê? Mensurar as linhas, saber quais são as linhas que estão sobrecarregadas, em cima disso redimensioná-las. Tem tecnologia nova que nos permite fazer o transbordo para as linhas intermunicipais e ainda amanhã eu tenho uma reunião, né, com a MTU para discutir a implantação do VLT, porque eu não quero impacto na minha cidade do VLT. E eu sei que o VLT vai criar impacto de mobilidade regional fortíssimo, mudança comportamental que vai interferir no resto das cidades da Baixada Santista, né? Santos vai resolver o seu problema talvez de mobilidade com menos ônibus circulando. Mas o impacto regional vai ser muito grande. Então a gente precisa saber como é que isso vai se operacionalizar. Eu tenho já provoquei 2 reuniões, vamos para a 3ª reunião, porque eu quero uma resposta.
E para dar resposta para ela, em parte, nós já temos algumas ideias a levar para esta reunião, que é criar linha expressa ligando os extremos da cidade. Essas linha expressa ligando o terminal de Tudo de Baixo, de Samambaia, que vai ser criado, um terminal na Vila Mirim, terminal Tudo de Baixo, ligando esses 3 sistemas até o VLT futuro e provisoriamente criando entre os 2 terminais, de forma a gente cortar o tempo que ele fica no percurso. Um cidadão que sai do Samambaia hoje chega lá pelo Canal 3 em 1 hora e 45 minutos, 1 hora, 2 horas de viagem. É lógico que a gente sabe que para diminuir isso não dá para diminuir tanto. Por quê? Nós estamos falando que quanto mais ponto tem, mais parada tem de ônibus. E depois a gente sabe que São Vicente tem um problema enorme de trânsito no seu centro. Então todos os ônibus passam no centro de São Vicente. O percurso mais longo, quer dizer, mais curto e que se demora mais é dentro de São Vicente. Dessa parte. Porque, na verdade, ele é muito congestionado. Então, a resposta para isso virá através do VLT, mas ele tem que ter a cautela de se ele funcionar tecnicamente para todos. Eu gostei da... Estou atento. Origem e destino, Origem né? e destino. Eu acho bacana. De precisar mais tem que ter mais ônibus, precisa menos tem que ter menos ônibus. A gente vai, talvez, pegar tipo linha 11, 12, 13, que a gente sabe. Há uma linha sobreposta à outra hoje. Vamos tentar fundir as linhas, porque aí os carros andam um atrás do outro, mais carros, porque se você tem 10 carros numa linha, 10 na outra, se você juntar, fundir as 2 linhas e dar uma melhoradinha nela, você coloca 20 carros naquela linha mesmo. E aí você diminui o tempo. Às vezes a pessoa vai andar 2 quarteirões a mais, mas vai conseguir pegar um ônibus em menos tempo. Então ela precisa saber que este sacrifício é fundamental. Eu vejo muita reclamação é o ponto de ônibus, um ponto na minha porta. Quanto mais ponto tiver, mais para. Tem que fazer essa conta. Ponto, tecnicamente, tem que estar entre 500 e 600 metros. Aí fala, mas 600 metros não, porque ninguém sai de um ponto para o outro ponto. Não. Sai do meio, ele vai andar 300 metros. Então, se a gente mantém os pontos numa distância tecnicamente factível, isto vai diminuir o percurso do ônibus, o tempo que ele vai percorrer aquele trecho. É fundamental. Então, a gente precisa mensurar tudo isso. E eu tenho consciência, eu digo aqui que desde da minha discussão para voltar a ser prefeito, eu sabia que tinha que fazer, tanto é que a primeira ordem de serviço minha foi determinar a Secretaria de Transporte de fazer o estudo de origem e destino. Só a partir do 2º semestre é que eu tenho o desenho, quer dizer, vou começar a fazer o redesenho do transporte regional, local. Tem mais pergunta do Fala Povo? Tá legal, tá bacana, né? Se você quiser ligar para cá também, tá? Vamos ver se a gente acha um tempinho para a sua pergunta. Faça através do nosso e-mail ou do nosso telefone. Vamos para mais uma, pessoal? O seu prefeito Mourão, a gente está precisando aqui de segurança, né? E também sobre as creches também, né? Que está um pouco assim, necessitado assim, né? Tem muito... O brasileiro está necessitando bastante muito disso, né? Sobre a segurança e a creche, né? O que o senhor poderia fazer a respeito disso aqui, da segurança e as creches das crianças? Acho que segurança a gente falou, a gente vai continuar nessas ações de discussão dos locais de receptação para ver como agir. Na questão da creche, estou planejando não, já estou soltando edital, esse ano já estamos começando 2, eu devo entregar até fevereiro em torno de 1.500 vagas de creche. A gente Praia é a cidade que mais oferece vaga de creche. Eu tenho hoje, na faixa etária do ensino infantil, que é de 4 e 5 anos, nós temos hoje uma população de 7.500 pessoas. Nós já temos 6.000 matriculados no ensino infantil. Então, a gente falta pouco para a universalização do ensino infantil. Para a creche, que passa de 0 a 5 anos, a 4 anos, eu pretendo, neste governo, entregar 4.800 vagas de creche. Pretendo não, vou fazer porque os editais já estão sendo pendurados e eu pretendo, no 3º ano de governo, estar fazendo essas 4.500 vagas de creche serem colocadas à disposição da população. Até fevereiro, março, eu devo entregar 1.500 e até o fim do ano que vem eu devo entregar 2.500 no total. E aí o resto no 3º ano de governo. Vou preparando uma ação para 11.000 vagas de ensino infantil e 2.500 vagas de ensino médio profissionalizante. Prefeito, o senhor fica à vontade, a aguinha aí do seu lado, o senhor está falando, fique à vontade, porque Fala Povo é o que não falta, viu? Não. O povo, pelo menos, falar, ele gosta
de falar. E eu também não quero que tiver aí, prefeito. Eu acho que é interessante até para o prefeito saber o que o munícipe está querendo, né? Se bem que não foge de saúde, segurança, está batendo recorde aqui, né? Segurança e educação. Vamos para mais um? Então vamos lá para mais uma. Então, gostaria de perguntar para o prefeito aí o que ele pode melhorar aí no esporte aí para a gente, porque a população de jovem aí caça muito recurso, né? E não acha. Tem no esporte aí, natação, futebol, aí alguma coisa que a prefeitura possa fazer, que a gente não tenha que pagar no particular aí, e ajudaria muitos jovens aí. Jovem aí que não tem o que fazer, essa rapaziada aí, ficam aí pelas ruas, pelas periferias aí. Acho que se tivesse um projeto padrão, que a gente pudesse encaminhar nisso aí, investir bastante no esporte, ajudaria bastante aí, viu, seu prefeito? Muito obrigado, viu? Olha, a cidade de Praia Grande é uma cidade ímpar nisso aí. Então, acho que talvez as pessoas desconhecem o que tem, né? Por exemplo, eu vou perguntar assim, qual é a cidade da Baixada Santista que tem uma piscina olímpica pública? Nós temos uma na Vila Mirim e vou fazer mais uma lá na Curva do S e uma na Vila Antártica. No Portinho também tem, né? Não, piscina olímpica mesmo. Tem duas. Qual é a cidade que tem uma pista de atletismo? Nós temos uma pista de atletismo. Qual é a cidade que tem um ginásio de ginástica olímpica? Nenhuma na Baixada. No Brasil deve ter 3 ou 4. Praia Grande tem e é de graça. Qual é a cidade que tem um local para treinamento de boxe, judô e karatê? Praia Grande tem um centro de excelência de boxe, judô e karatê. Nós temos 7 quadras, sendo 4 com piso flutuante. Né? E temos, na verdade, 22 modalidades, para resumir, esportivo, onde nós já temos quase 28 mil jovens no programa chamado Segundo Tempo Escolar. Quem vai de manhã para o colégio, vai de tarde para esse centro e quem vai e vice-versa. Dentro dessa continuidade do meu programa, que já começou lá na outra gestão, nós estamos ampliando isso aí. Nós vamos fazer em Solemar, fazer em Caiçara, vamos fazer no Ribeirópolis, vamos fazer no Melvi, vamos fazer na Vila Antártica mais centros de referência educacional. E dentro desses serão construídos mais 4 campos, tem 16 campos de futebol. Nós estamos preservando aquilo que é fundamental. Acabaram com os campos de futebol na Baixada, nós não tem, porque depende de espaço, muito espaço. E a gente acha que no tempo, se ocupar tudo, não vai ter mais campo para jogar. E não vamos ter Neymar, que nasceu lá em Praia Grande, não vamos ter um Robinho, que nasceu em São Vicente, porque não vai ter campo para jogar. Exatamente. Dentro dessa política, nós vamos fazer 4 campos de grama sintética. Por que sintética? Porque para jogar de manhã e de tarde, o dia inteiro, né, 16 horas no campo, ele não aguenta no gramado. Então, são 4 centros de referência. Um no Melvi, um na região da Caiçara com Solemar, um na região da Vila Antártica, né, e um na região do Boqueirão. Para quê? Para que com esses 4 centros de excelência a gente faça triagem nesses pequenos campos, 16 campos de grama, e mande para esses 4. E numa terceira fase, nós vamos tentar parcerias com o setor privado para que a gente possa ter aí a profissionalização em todas as áreas. Então, as coisas estão caminhando. Eu diria que assim, eu queria até saber o endereço dele, para saber qual é a modalidade que ele tem interesse, o filho dele, ou um amigo dele, mas há uma preocupação sim. Eu até ia aproveitar, prefeito, ainda falando desse solicitante, né? Ele vai à Secretaria de Esporte, como é que... Ele podia conhecer, ele podia entrar em contato com a Secretaria de Ação e Cidadania, né? Com o Anderson, e o Anderson mostrar esses equipamentos todos, ver como é que isso funciona. É lógico que você cria um programa, ele cria um problema para você, porque eu tenho quase 28 mil jovens nesse programa e ainda tem gente querendo mais, né? Agora, qual é a cidade que tem 28 mil crianças e adolescentes num programa esportivo segundo tempo? Sem o apoio do governo federal, porque esse programa é nosso, foi criado há 8 anos atrás. Pessoal, o tempo urge, o tempo passa, vamos para mais uma pergunta para o prefeito Mourão de Praia Grande? Oi, eu gostaria de falar para o Mourão o que ele pode fazer para respeitar melhorar a saúde. Hoje os hospitais são muito cheios, hoje é impossível você ser atendido no hospital porque devido a muita gente que está. Eu queria saber o que você pode fazer para estar melhorando a saúde, o atendimento. Hoje você vai no hospital, você demora 2, 3, 4 horas para ser atendido, a saúde está muito precária. Eu queria saber o que o senhor pode fazer para estar melhorando a saúde.
Ele falou de um problema do Brasil ou específico de Praia Grande? Ele falou de hospital, mas você não vai no hospital e fica 2 horas, porque no hospital é um lugar de internação. Ou vai uma cirurgia eletiva ou faz uma cirurgia de emergência, né? É a grande dificuldade de entendimento do que é. Tem um ambulatório, ou a USAF, o postinho de saúde, que nós chamamos de saúde preventiva, onde tem um clínico geral, né? E o generalista, que atende pediatria, que atende gineco, que atende clínica geral. Esse é o grande foco da saúde no mundo. É o que deu resultado na Inglaterra, no Canadá, na França, que é a saúde da família, Programa Preventivo de Saúde. As pessoas não vão curar a hipertensão, não vão curar a diabetes em pronto-socorro. Elas vão se prevenir para não ficar diabéticas e não ficarem hipertensas e aí terem problemas crônicos no seu sistema, no seu corpo. Então, é fundamental que a gente amplie o sistema básico de saúde, que é a minha prioridade de governo. A população cresceu, tenho dificuldade de contratar médico, quero contratar, preciso de 33 médicos generalistas para a prefeitura, chamei nesses 6 meses, não achei um, então, aí quando eu escuto falar que o problema não é médico, falta médico, eu estou ampliando as unidades básicas, mas eu preciso contratar médico, eu vou escrever a prefeitura de Praia Grande nesse programa nacional para chamar médico de onde tiver, eu quero médico para a cidade, não me furto de contratar, não quero, isso não vai faltar, posso fazer qualquer economia, mas não posso fazer economia na contratação de médico. Então, estou muito à vontade para isso. O duro é achar o profissional. Bom, então eu acho que eu quero reformular, assim, voltar ao que era lá atrás, há 6 anos atrás. Nós tínhamos muitos médicos na saúde da família, então eu quero voltar a colocar para a gente inverter. Porque pronto-socorro é lugar para você ir quando você tem uma emergência. Não deve ser use e costume, porque você não vai investigar seu quadro clínico. Só para você ter uma ideia, eu não sou da área, não sou médico. Uma pessoa que é hipertensa e não sabe o que é hipertensa, fatalmente ela vai ter problemas sérios nos seus órgãos internos, fígado, rins e outras coisas mais. Por quê? Ao longo do período de que ele não sabe o que é hipertenso, ele vai ter problemas, né? Vão deteriorar seus órgãos. Se você descobre rapidamente que você é hipertenso, você controla a sua hipertensão, você não vai ter problemas de saúde graves lá na frente. Então é fundamental que a gente amplie a saúde básica da saúde, a saúde básica para poder prevenir as doenças. E nesse foco, o que ele estava falando, talvez ele está confundindo o hospital que tem anexo a um pronto-socorro. E aí ele vai no pronto-socorro e leva 1h30, 2 para ser atendida. Esse tempo que ele ficou lá, em qualquer pronto-socorro do mundo vai existir. Por quê? Quando chega lá para fazer um tratamento, você tem um negócio de ordem de classificação. Qualquer hospital do mundo hoje classifica o risco. E aí, se eu tenho 7 médicos atendendo aquele dia simultaneamente, se chegar uma emergência lá de repente, ele atende a emergência do atropelado, do baleado, do esfaqueado, do infartado, do cara que teve um AVC, ele vai atender primeiro ele, depois vai atender o outro e o outro. Então, essa classificação, mas melhorou bastante os pronto-socorros de Praia Grande. Mas eu acho que a gente vai tirar muita gente de dentro do pronto-socorro quando eu conseguir colocar mais 33 médicos no sistema básico de saúde. Porque eu inverto. Eu preciso voltar a fazer 600 mil consultas ano de consultório. Hoje a gente está com 200 mil. Eu cheguei a fazer 450 no meu governo. Eu quero voltar a fazer 600 mil consultas de ambulatório, lá no postinho, que a pessoa fala. Com isso, eu inverto a ordem. As pessoas vão ter acessibilidade à saúde básica, lá na São Jorge, lá no Maxilândia, lá no Esmeralda, em qualquer bairro. E aí ela não precisa ir para o pronto-socorro. Ela não precisa ir para o pronto-socorro, deixa o pronto-socorro para quem precisa de emergência. Para quem foi atropelado, para quem teve um AVC, para quem teve um fato grave. Se a gente der acessibilidade na saúde básica, a gente esvazia o pronto-socorro. Então eu tenho que inverter. Eu não tenho que ter 600 mil consultas de pronto-socorro. Eu tenho que ter 600 mil consultas de ambulatório e 200, 300 mil no máximo de pronto-socorro. Senão a gente está invertendo o sistema. Mais uma vez eu vou aproveitar a fala do prefeito e vou dizer que nós brasileiros, também não sou médico, né? E que nós brasileiros não temos o costume de fazer prevenção. E foi como o prefeito deu uma de médico aqui, né? Você fazendo prevenção, futuramente você evita uma série de problemas graves que você não teria se tivesse feito a prevenção, quase com certeza. Olha, eu quero priorizar, volto a falar,
reestruturar a saúde básica, né? Colocar mais, tem que achar esse profissional. Eu rogo a Deus até que a gente consiga contratá-los. Estão querendo importar médico agora, né? Precisa. E quero priorizar. Porque quando você faz o atendimento ambulatorial, quem está me escutando sabe muito bem, ele vai lá no postinho da Vila Sônia. Se o médico falar, você vai ter que ir no endócrino, você vai ter que ir no cardiologista, ele tem razão. Eu preciso viabilizar a continuidade do sistema, que ele vá conseguir a consulta dele rapidamente lá no cardiologista, porque de repente ele foi no cardiologista para ver o quê? Ele está com hipertensão. Eu desconfio que ele está com hipertensão, tem que ir no cardiologista. O cardiologista vai investigar o quadro clínico dele, vai verificar tudo isso. Então a gente precisa fazer com que esses dois lados funcionem, para evitar que o hospital não funcione. Pra você ter uma ideia, tem países desenvolvidos que começaram a esvaziar o hospital. O Canadá foi um país. Não estou jogando palavras ao Léo. Eu estudei bastante ao longo desses 20 anos o setor administrativo público e me espelhei muito nas informações do Canadá. O Canadá começou a ter problema de esvaziamento de leito hospitalar. Por quê? Prevenção evita problemas crônicos lá na frente. Prefeito, apesar, como eu falei, de eu não ser médico, eu acredito, eu não tenho uma estatística aqui comigo, nunca a fiz, prefeito. O ser humano, o cidadão de agora, por que ele está vivendo mais? Que nem o senhor aqui, Francisco Gameira, 96 anos. Agora nós estamos, na realidade, vivendo mais. Eu acho que não tem estatística, mas acho que tem um pouco de prevenção nisso aí. A maior prevenção da saúde, além de você fazer a saúde básica, é você ir à consulta normal, pelo menos uma vez por ano. Uma das coisas que a gente tem que fazer nesse país, que ainda passa pelo governo do Estado, 100% de saneamento básico, que é fundamental para prevenir as doenças, isso é uma coisa. Educação, para o cara se conhecer e ele ser na verdade, o preventor dos seus problemas lá na frente. Prefeito, a gente precisa mudar o processo desse país. A gente prioriza muita coisa que não deve. Né? A gente prioriza que todo mundo tenha um telefone celular, 10 linhas, não sei o que lá. A gente se vangloria de que esse país tem 200 milhões de habitantes e tem 250 milhões de telefone. Até bebezinho que não nasceu tem telefone. Carro está começando a ter demais agora também. E a gente não se vangloria de arranjar uma casa para cada um nesse país. Então, na realidade, quem mora mal, né? Quem não tem informação, educação, né? Ele não consegue ter saúde também. Nós estamos parecendo dois médicos aqui, viu, prefeito? Vamos para mais um Fala Povo. Né? Vamos para mais um Fala Povo, pessoal. Mano, meu nome é o Diogo. Eu quero saber sobre a respeito das creches. O que você pode fazer para nós sobre as creches na Praia Grande? Bom, eu já falei, nós vamos fazer essas 4.800 vagas de creche, mais ou menos, 4.700 e tantos. Já estamos começando, vamos ampliar, vou falar assim, vamos ampliar do Boqueirão 280 vagas ali no Boqueirão, vamos ampliar, eu estou fazendo 9 ampliações de unidades, que eu começo a potencializar o que eu chamo de racionalização do espaço público. Racionalizar. Primeiro vamos priorizar com o mesmo fazer mais. Então eu estou ampliando esses espaços aí, imediatamente com essas 9 ampliações eu estou criando 780 vagas, praticamente um colégio inteiro. Depois eu vou ampliar um ano que vem, que vai dar essas 280, então vou dar mais de 1.000 e tantas vagas. E aí já estamos preparando uma entrega de uma creche esse ano ainda, lá no Imperador, com 550 vagas. Vamos começar a licitar uma na Vila Sônia, né? Uma creche nova na Vila Sônia, uma creche nova lá no Ribeirópolis, uma creche nova lá no Melvi, uma creche nova ali na região da Vila Antártica, de forma que a gente, e na Oceã também, uma creche nova no Oceã. Com isso a gente consegue chegar nesse equilíbrio necessário aí. Haja creche, né? O pessoal de Praia Grande está trabalhando bem, hein, prefeito? Essa criançada toda aí. Vamos para mais uma? Vamos lá. Prefeito, Mourão, eu sou Benedita Francisca, eu quero saber o que o senhor pode fazer pelos hospitais, pela a pediatria. É sobre criança, né? É para criança que não tem, 24 horas por dia. Que a gente vai pelo hospital e nunca tem, demora dias e dias. Obrigado. Dona Benedita, eu não respondi não, essa parte ela é interessante. Assim como falta profissionais de todas as áreas, a pediatria é uma das piores áreas que tem, até no setor privado. Não tem pediatra. É uma especialidade que está cada vez mais diminuindo. Por isso você busca o generalista
e faz o NASF, que é o apoio. As pessoas se acostumaram a ter acesso ao pediatra, mas o pediatra é uma, eu não disse sim, é uma raça em extinção, mas, por poder chamar de raça, mas na verdade é uma especialidade cada vez mais menos procurada pelo aluno que sai da faculdade de medicina. E isso não é, quem quiser pesquisar vai verificar isso. Então a dificuldade é de quantidade de pediatras. Então às vezes você tem que centralizá-los numa única unidade porque você não consegue pediatra o suficiente. Isso tem uma explicação que eu estava até dando hoje para um grupo de pessoas. E eu li uma matéria há uns 4 anos atrás. O que acontece com o pediatra? Ele é muito cobrado pelo paciente. E o paciente dele não fala, chora e não sabe falar. Então, quem cobra ele muito é a mãe. E o que acontece? Alguém vai lembrar aí, no setor privado principalmente, os pediatras não dormem, o pediatra não almoça, não janta, o cara liga 10 vezes, liga toda hora, a criança deu um espirro, ai, doutor João, como é que tá? Meu filho tá assim, assim. Quer dizer, o pediatra hoje começou a perceber que ele era muito cobrado e ganhava mesmo que o outro. Eu falei assim, peraí, essa é a especialização não adequada para mim. Só aquele que tem continua tendo aquela vocação, aquela vontade de... Então tem sido uma dificuldade para a gente contratar pediatras. Eles preferem plantão de PS. Por quê? Não há uma ligação muito próxima com o paciente. Vai estar lá na segunda-feira, atendeu a criancinha que foi no PS, foi embora. Mas quem vai cuidar dessa mesma criancinha na continuidade? É o pediatra clínico, é aquele que fica lá no consultório. Mas esse é que não existe mais. E esse é o certo. Essa é a grande dificuldade. Nós precisamos fazer uma grande discussão. Eu quero dar os parabéns para a presidente Dilma Rousseff. Ela teve a coragem de enfrentar e pautar a discussão. Falta ou não falta médico? Qual é a lógica do sistema brasileiro de saúde? Levou 20 anos, sou prefeito pela 4ª vez. Eu vi só a coisa piorar. Nós abrimos um debate. A sociedade, assim como foi para a rua há coisa de 30 dias, deve agora sentar na frente das televisões, sentar nas rádios, em todos os meios de comunicação e abrir um debate. Não deixar esse debate ficar sendo estéril. De um lado só, dizer que está com a verdade. Nós, homens públicos, que gerenciamos a vida pública, não estamos com a verdade. A classe médica não está com a verdade. Quem é que está com a verdade? Vamos discutir. E qual é o erro que nós estamos cometendo? A gente precisa enfrentar isso, Bess. Senão, daqui 10 anos nós vamos nos encontrar pior do que está. Com certeza. Porque com menos médico ainda. Então, a gente não fizer essa discussão, e eu acho que a medida provisória que foi para o Congresso Nacional, ele tem um grande trabalho essa sociedade brasileira. Servir de pauta para discussão. Eu espero que esta coisa não se resuma a meia dúzia de pessoas. Que a gente consiga fazer essa discussão com serenidade, não agindo culpados. Não existe culpado nesse processo. Existe uma somatória de erros cometidos ao longo de 25, 30 anos e que agora não adianta procurar quem é o culpado. Nós temos um fato constatado. Não tem médico nas periferias desse país, não tem médico nas periferias das cidades grandes. A gente precisa enfrentar essa situação sem cor partidária e sem culpado. Nem médico, nem agente público. Vamos enfrentar, vamos à luta, senão a gente não vai achar solução para isso. Prefeito... Desculpe o desabafo. Não, prefeito Mourão, eu vesti a carapuça agora, mas não do jeito que o senhor falou também não. De uma tossinha, mas tomava, tá com febre. Filhão está com... os pequenos já são mais... Meus não são mais pequenos. Está com febre. Tomou o tal do Magnopirol lá para baixar essa coisa toda. 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, o pediatra entrava na dança. Eu me lembro que eu falava, Kátia, eu me lembro que eu falava assim, vou até falar o nome dele que não tem mais, ele está aí. Doutor Rogério, é o Ari. Você está acordado? Isso 3, 4, 5 horas da manhã. Você está acordado? Olha, é isso. Olha, eu acho que... Mas eu sabe o que eu fico? Eu me emociono, eu fico chateado quando eu não consigo dar a solução para esse problema, porque eu me sinto impotente querendo fazer. Só que, às vezes você é muito cobrado, o Mourão faz tudo, o Mourão sempre fez, mas a hora é a seguinte, eu não sou Deus que opera cá, né? E aí o que acontece? Existe um problema crônico nacional, e, poxa, é tão chato, tão triste até, você saber que uma pessoa que não pode pagar uma consulta no particular, não tem nem acesso ao sistema. Verdade. Entendi. E às vezes não é porque o poder público não quer colocar à disposição. Existe um problema estrutural que precisa ser enfrentado. Nós levamos 20 anos, volto a falar, batendo boca um com os outros,
E ao largo corria um problema aqui que ninguém achou uma solução, que é aumentar o número de cursos de medicina públicos, não privados, para dar acesso às pessoas que têm vocação de graça a fazer o curso de medicina, para ampliar, para termos médicos suficientes no sistema, né? Discutir uma remuneração mais adequada com o plano de carreira. Isso é óbvio, a gente precisa ampliar esse sistema, quer dizer, melhorar o sistema, mas dentro de uma lógica. Qual é? Prevenção. Ponto. Bira, eu dou uma paradinha, o prefeito também vai tomar uma aguinha, mas daqui a pouco ele está voltando, que tem mais Fala Povo, tá? Vai encerrar o programa já. Já encerrar o programa? Nossa, essa agora eu confesso, vocês me pegaram assim, ó, quase que eu caí da cadeira. Prefeito Mourão, e quem está abismado agora... tem 2 minutos? Ah, bom, então pelo menos esses 2 minutos eu vou agradecer ao prefeito Mourão. Não, mas eu vou ser sincero, eu não faço isso no ar, não. Eu não faço isso no ar. Eu já estou reconvidando o prefeito Mourão, tá? Estou falando no ar. Tanto que ele pode pegar essa gravação, né? E no futuro bem próximo ele pode me cobrar. Bezi, ó, tá aqui. Você falou que, lógico, se ele quiser retornar. Prefeito, muito obrigado pelas suas perguntas elucidativas. Estou guardando o resto do Fala Povo para uma próxima oportunidade. A questão de responder no próximo programa, eu venho aqui e respondo o resto das perguntas. É importante para a gente essa coisa de conversar com a sociedade, quando as perguntas são, às vezes para esclarecer, as pessoas têm um modo comportamental, essa é a obrigação nossa, né? É difícil você falar com todos os dias, sim, né? Os afazeres do cargo, mas é fundamental a gente ter esse feedback com a sociedade através do meio de comunicação, que é o grande papel que ele tem que fazer. Eu acho que se os meios de comunicação começassem a ter essa visão educacional, de esclarecimento, né? Aquele moço falou de hospital, mas na verdade a reclamação dele não era do hospital, era de pronto-socorro. Se a gente começasse a ter uma política de comunicação educativa, começando para as pessoas terem noção de como é que funciona a educação, como é que funciona a saúde, como é que funciona a habitação, como é que funcionam os sistemas, o cidadão começaria a ser mais crítico e ajudaria a construir um país melhor, uma sociedade melhor. Esse é o grande sonho de comunicação que eu quero ter. Ele pararia talvez de reclamar, porque aí ele conhecia a engrenagem. Ele ajudaria a evitar os problemas. Prefeito, o que está acabando nosso aqui é o tempo. Mais uma vez eu quero agradecer a sua presença, tremendamente elucidadora. Eu acho que um dos papéis, como o prefeito acabou de falar, é mostrar para o cidadão o que acontece. Mas reitero, prefeito, brevemente, se depender aqui da ANET, com certeza absoluta. Dependendo do senhor, eu gostaria de tê-lo de volta. Muito obrigado. Obrigado a você. E para você, como você sabe, aquele abraço, né, gente? E até a próxima. Tchau, tchau.